Hoje vamos bater mais uma conversa bacana com Carolina Mourão, que é presidente da Confederação Brasileira de Proteção Animal. E hoje o tema é sobre cães de raça. O que existe por trás da comercialização de cães de raça, né? E que a gente precisa saber, não é verdade? Então, Carol vai trazer esse tema aqui pra gente hoje. Vegas em ação, boa tarde. Tá sem som? Peraí. Sem som, filha. Melhorou? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Pronto. Então acho que melhorou. Tá no máximo. Vejam agora se tá melhor. Beleza. Vou chamar a Carol. Tá, obrigada. Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde. Como vai? Como vai, Tudo Perita, bem? Flavinha? Tudo bem, Carol, Todo tudo mundo aí jóia. de volta para a gente continuar o nosso rico debate sobre as questões da proteção animal do Brasil. Hoje a gente vai reservar o nosso tempo para falar da verdadeira situação da venda de cães no Brasil, do risco de comprar um animal supostamente de raça, quando na verdade está comprando mais de 180 problemas genéticos, ou o risco dessa situação dentro de casa, né? Você tem uma família sadia, você não tem esse problema, você não tem esse gasto, você resolve ter um cãozinho da moda, aquele cãozinho bonitinho, aparentemente numa compra ingênua, e você acaba comprando uma bomba genética de caríssimo custo que acaba levando a sociedade ou parte dela a abandonar esses animais por não suportar mais os custos de saúde que ele traz. E o animal, então, ele é vitimado mais uma vez com esse descarte, né? O ciclo do abandono começa na criação desenfreada de cães de fundo de quintal, na fabricação clandestina desses animais que acontece em todo o país, e nós não vamos conseguir sequer controlar a população, embora tenhamos o melhor trabalho de mutirões de castração nos municípios, como a gente está trazendo, se a gente não cortar nesse ciclo do abandono os criadores, tá? Algumas pessoas se perguntam se o melhor é regulamentar para poder tributar ou se o melhor é proibir. Eu digo que países desenvolvidos, como por exemplo a Holanda, conseguiu extinguir os animais de rua, proibindo a criação de animais, porque simplesmente nenhum país, nem o Brasil, nem a Holanda, nem país nenhum, consegue exatamente controlar a qualidade ou a pureza dessas raças, né? No Brasil, o MAPA, que é o Ministério da Pecuária e Abastecimento, que é o ministério que regula as cadeias produtivas que envolvem animais, como, por exemplo, gado, criação de porcos, de galinhas, todos os animais que são utilizados como comida na indústria, quem regula as regras dessa criação, dessa fiscalização desses animais é o MAPA, é o Ministério. E o Ministério já se manifestou por 2 vezes oficialmente que não reconhece a criação de cães de raça no Brasil, muito menos os certificados de pedigree desses animais, né? Existe um falso mercado de garantia, é um mercado meramente arrecadador, que beneficia e enriquece pessoas que distribuem pedigrees ou documentos com nomes parecidos
para garantir, para majorar, para aumentar o preço desse animal que foi fruto de uma cria clandestina. Então, no fundo desse quintal, você tem todo tipo de situação, todo tipo de imundície, todo tipo de crueldade, e é um problema municipal, estadual e federal, porque nós temos aí 5 milhões de cães eliminados por ano nos centros de zoonoses municipais, que deveriam estar, na verdade, castrando esses animais para controlar as zoonoses. E aí, no final das contas, você tem um ciclo de criação, abandono e matança que se completa no chamado ciclo do abandono. Então, por mais que a gente, sociedade civil, tire animais da rua, pague preço de mercado do nosso bolso, sem isenção de impostos, sem facilitação nenhuma, e por mais que a gente promova mutirões de castrações por meio de ONGs, voluntários, associações e agora por meio de prefeituras, nós não vamos conseguir se a gente não estrangular a criação clandestina de cães de raça no Brasil, né? Porque não adianta você castrar aqui meia dúzia e matar mais 5 milhões de cães em progressão aritmética quando você tem uma produção em progressão geométrica nas ruas, com animais inteiros se cruzando, incluindo os inteiros de raça que são abandonados, e uma produção desenfreada de animais de raça, supostamente de raça, né, de fundos de quintal no Brasil inteiro, vendidos em feiras, em porta-malas de carro, em estacionamento de supermercado e também em pet shops, né, que inclusive já é proibido segundo regulamentação do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que na verdade devia fiscalizar tudo isso e não fiscaliza coisa alguma. Sequer o Conselho Federal de Medicina Veterinária e seus conselhos regionais conseguem promover uma reserva de mercado real para encaixar veterinários no mercado. Quem está fazendo esse trabalho é a Confederação Brasileira de Proteção Animal, somos nós, buscando transformar os mutirões em política pública municipal, e não só uma ação da sociedade, para que a gente consiga gerar empregos para veterinários, parceiros de prefeitos e da sociedade civil que busca animais, que resgata esses animais, para a gente fazer, então, o ciclo virtuoso, que é o ciclo do controle e da redução populacional. Muito diferente do ciclo vicioso, que é fomentado pela indústria do abate de cães em municípios e dos criadores clandestinos de animais, que inclusive são sonegadores de impostos, né? Quando você coloca um broche ou escreve com uma caneta Bic ou coloca esse fone de ouvido aí para a gente para trabalhar aqui na live, todos esses instrumentos pagam ICMS para entrar no seu estado, num caminhão de mercadoria. Mas quem produz um animal clandestino no fundo do seu quintal, vende esse animal por 800, 1.000, 1.500, 5.000, 8.000 reais e não paga R$1 para o erário, né? Nem para o Estado brasileiro, nem para a prefeitura, nem pelo prejuízo que causa para toda a sociedade. Prejuízo sanitário, ambiental e de segurança pública. Porque lembrando, o abandono de animais também causa mortes de pessoas, né? Por exemplo, nas estradas. Quando os animais vão para as estradas, o animal ele é abandonado, ele não tem um limite de área para circular. Ele vai circular em qualquer lugar. Muitas vezes ele acaba se tornando um animal errante, que buscando cada vez lugares mais longe, vai parar na estrada. Então, quem abandona animais deve ser responsabilizado pelo crime de ameaça à incolumidade pública, que eu sempre falo aqui, que é a ameaça à segurança e à saúde pública, a segurança das pessoas e a saúde pública. Um animal desse, um cão, um gato, ele, numa estrada, ele pode matar 40 pessoas de um ônibus, uma família inteira numa van. Como já aconteceu, como contabilizar quantas pessoas já morreram por causa do abandono de animais, né? Não é só uma questão do animal, é uma questão de sociedade. É uma visão até antropocêntrica, né? No sentido estrito, quando alguém não acha suficiente defender a vida de um animal, então vamos discutir a defesa da vida humana, né? Então, o criador de cães de raça no Brasil, sendo bonzinho ou não, bacana ou não,
Uma pessoa que é uma pessoa idônea, tendo trabalho, essa pessoa é dentista, essa pessoa é um profissional liberal, ele está criando esse cãozinho aqui de forma amadora. Não existe o bonzinho e o mauzinho criador de cães. Existe o sonegador de impostos, que está causando um desastre sanitário ao promover a multiplicação de animais de modo irresponsável, entregando animais à venda sem castrar, sem vacinar, distribuindo zoonoses, que entregam um animal muito pequenininho, muitas vezes, quase sempre, nunca está vacinado. E os animais quase sempre vêm com alguma doença da ninhada e do local que já vem, que é o local propício às zoonoses. Então, ele vem com sarna negra, ele vem com sinomose, que dá um problema no sistema nervoso central do animal, que são doenças de habitat, de ambiente sujo, sem mencionar todos os fatores e problemas genéticos da cruza de cães parentes, por exemplo. Você tem lá o vizinho que tem uma ninhada de um animal de raça, supostamente. Aí ele vê que é um bom negócio, porque para que eu vou trabalhar? Para que eu vou trabalhar o mês todo para ganhar R$3.000 se eu ganho R$3.000 com um animal? Então eu vou largar tudo, vou me juntar com o pessoal que está fazendo criação clandestina de cães, porque eu sempre falo que não é criação de cães. É criação clandestina de cães, tá? De uma atividade não reconhecida no Brasil. Então você que ainda cria um cãozinho de raça pensando em reproduzir e vender, você que tem boa fé, entenda que você está envolvido num tipo de crime. Entenda isso. Que não é questão de ter boa fé e de vender aquela ninhada ou 10 ninhadas daquele animal. Você está distribuindo um problema de saúde pública de interesse coletivo. Não faça, tá? Não existe bonzinho na criação clandestina de cães no Brasil. Se você é um profissional liberal, se você não tem problemas na justiça, se você não pretende se tornar um problema para a sociedade, abandona a atividade, muda de atividade. Né? A cada dia que passa, o mundo inteiro compreende que criação de cães de raça é uma bomba. É uma bomba jurídica, é uma bomba genética, é uma bomba sanitária, é uma bomba ambiental. Né? Cada dia que passa, você pode ter um vizinho que vai fotografar a situação dessa ninhada, o seu quintal, que provavelmente está sujo, que provavelmente tem cocô, tem xixi, que passa da hora de limpar, porque ninguém passa o dia inteiro cuidando com maior esmero, uma flor de formosura de um canil clandestino. Né? Sem mencionar os maus tratos que eles passam no processo todo, né? De reprodução, a fêmea matriz, que cada vez que fica mais estragada de tanto parir sem parar, ela cada vez é confinada num ambiente mais escondido, escuro, até parar num banheiro de empregada, para nunca mais ser tirada de lá, até morrer ou ser abandonada de forma irreconhecível. Tem fêmeas abandonadas que são chamadas matrizes, que já não reproduzem mais quando não são mortas ali mesmo a paulada ou confinadas num buraco, elas são abandonadas nas ruas, já cega, com infecções de útero, com piometra, e você muitas vezes não entende que animal é aquele vagando, cheio de dread. Você não sabe se é um animal silvestre, você entende que aquilo é um cachorro ou que é um gato. Não dá para reconhecer, eles ficam irreconhecíveis. Então, não tem diferença entre criar um cachorro para fazer o fetiche. Eu chamo que quem busca raça busca um fetiche, busca um prazer, busca satisfazer uma vaidade pessoal muito grande. Né? Um fetiche que custa caro para a sociedade, porque o seu fetiche custa o esforço de todos. Né? Então, buscar animal de raça, animal da moda, animal de presente, o animal daquele jeito, daquela foto, é um fetiche. Como existem os fetiches sexuais, existem as manias e a necessidade de realização de um desejo descontrolado em ter posse, ser dono de algo espetacular, que no fundo, não tem nada de espetacular, né? Inclusive, a gente está promovendo palestras internacionais, a Confederação Brasileira de Proteção Animal, que eu presido, tratando desse assunto, porque não é só no Brasil, não. Os países que ainda aceitam a criação desenfreada e venda de cães sem nenhum controle
São países que não entendem como funciona o processo de reprodução desses animais de fundo de quintal, não compreendem o problema que eles trazem para a sociedade, e eu considero que o criador de cães clandestino, seja ele, eu não produzo comercialmente, a minha cachorrinha teve uma cria, eu resolvi vender. Cuidado. Cuidado que você pode gostar da brincadeira, cuidado porque o teu vizinho pode tomar providências, cuidado porque o mundo mudou e não é mais um problema só seu, é um problema de todos nós. Nós não podemos mais aceitar o vizinho clandestino criador de cães, porque não adianta catar animal ali, o outro produzindo ali, ganhando dinheiro e abandonando, né? E empurrando animal com doença genética, animal com doença de ocasião, animal sem castrar e sem vacinar. Então, é a contramão do fluxo que nós estamos buscando de redução de população, né? O criador de cães, ele está na contramão da vontade da sociedade pelo fim dos maus tratos, porque quanto mais animal você tem, mais maus tratos você tem nas ruas, dentro das casas, né? Porque a sociedade não está se suportando nem sozinha, imagina suportando os animais. Então, você ganha um animal, compra um animal com desejo imediato, daqui a pouco vai todo mundo para Fortaleza e pensa, eita, aonde eu vou enfiar o toy? Uhum. Não, ele aguenta aí 5 dias com essa ração e com essa água que a gente bota no pote. Muitas pessoas pensam que o animal aguenta o retorno das férias. Ele vai morrer, ele vai ficar desnutrido, ele vai ficar com sede, ele vai sofrer, ele vai entender que é abandono, como uma criança entende que é um abandono. Então, a criação de cães no Brasil está condenada, né? Em Brasília, nós conseguimos encurralar os criadores de cães, né? Tanto na justiça, em primeira e segunda instância, especialmente os que vendem animais nas ruas, e eles buscaram, então, o Legislativo de Brasília para tentar fazer com que se tornasse um projeto de lei distrital, de eficácia legal, a permissão, a regulamentação dessa venda. Nós conseguimos que o governador anterior vetasse a lei que passou no apagar das luzes no Legislativo do Distrito Federal, no Legislativo que seria o municipal, mas em Brasília, na capital do Brasil, chama-se Legislativo Distrital, Câmara Distrital. E em Brasília, os criadores estão correndo para cidades mais distantes para tentar continuar a atividade. Porque se forem pegos vendendo nas ruas, em área pública, por exemplo, é uma multa de R$10 mil imediata no CPF deles, de quem estiver ali no front, na frente da venda, né? E a gente busca também o responsável pelo canil. Também tem o CPF dele multado imediatamente. Vai para dívida ativa, se ele não pagar a multa de R$100 mil. Então, R$100 mil é um valor que eu diria bem satisfatório para quebrar de uma vez por todas o negócio dele, clandestino, sem vergonha, né? E não há dignidade nessa atividade, por mais que a pessoa que esteja do outro lado tome banho, se vista bem, tenha uma profissão e tenha animais no seu quintal. Não é digno explorar animal para ganhar dinheiro. Nem com corrida de animal, nem com rinha, nem com fetiche de raça. Animal não é presente, animal não é coisa, animal dá trabalho, animal tem que limpar sempre cocô e xixi, animal dá despesa veterinária. Você não pode ter? Não compre, nem adote. Se você não pode ter, não compre nem adote. Você que pensa que o animal é uma coisa passageira, você que está pensando em comprar um animalzinho, animal dá despesa, né? A minha vontade que eu tenho é de proibir que todo mundo tenha cachorro, porque no final das contas, ninguém, ou quase ninguém sabe exatamente como é que se cria bem um animal. Espaço, lazer, tem custo. Quanto custa o metro quadrado na sua cidade para você ter a sua própria vida? Esse animal precisa de muitos metros quadrados para ser feliz. Aí a pessoa mora numa kitnet e fala, eu vou ter um labrador, um animal de grande porte. Mal essa pessoa sabe o sofrimento que ela impõe a esse animal do ponto de vista de liberdade. Mal ela sabe que ela está criando nesse animal uma síndrome de ansiedade, que ele vai ficar cada vez mais agitado e provavelmente apanhar cada vez mais para ficar calmo. Então, gente, se vocês não têm animal e não entendem o custo emocional, a dedicação que você tem que ter, o custo fixo com veterinário, com vacinações,
Não é nenhuma vergonha não querer um animal. Você só não pode maltratar um animal. Mas eu prefiro alguém que não queira e que manifeste que não deseja, não quer, não compre, do que alguém que se manifeste muito amigo dos animais, traz o animal para casa, abandona o animal daqui 3 dias no fundo do quintal. Então, Carol, então, alguém que tem conhecimento de o vizinho que está criando cachorro para vender, para comercializar, essa pessoa pode fazer o quê? Para quem não sabe. desculpa, qual foi a pergunta? Uma pessoa que tem alguém próximo, um vizinho, que sabe que tem criação de cachorros para venda, comercialização de cachorros. O que que ela pode fazer para denunciar? Como é que ela deve proceder? Ok, é muito comum você ter um vizinho, alguém na sua rua, no seu bairro, que é um criador clandestino. Não bata de frente, porque não existe uma segurança legal em favor de quem está brigando com quem cria. Mas a gente pode cercar e comer pelas beiradas. Como a gente faz? Como eu faço? Eu tento fazer registros de celular, sem que a pessoa saiba, em horários que não haja tanto risco, para demonstrar que aquilo ali é uma fabriqueta de cães, né? Uma vez demonstrado, eu investigo o lixo dela, porque eles nos nascimentos eles perdem muitos animais, alguns nascem sem olho, sem pata, risco genético de ninhada. Eu pego o irmãozinho e a irmãzinha de mamada e boto esse machozinho, essa fêmeazinha, irmãos, para serem outro canil clandestino. Eles ficam lá cruzando, tem mais nenéns, e esses nenéns nascem muitas vezes com problema físico, visível, igualzinho você botar para cruzar e ter neném, um irmão e irmã humana. Você vai ter problema genético. Então, alguns desses problemas genéticos são visíveis. Nascem muitas vezes sem o globo ocular, sem uma das patas, com deformidades visíveis. Esses morrem na hora no canil clandestino, com paulada, enfiam no plástico vivo mesmo, amarram, jogam no lixo. Então, investiga o lixo dessa casa, filmem o entra e sai de compradores do lado de fora, de preferência não apareçam, porque o sigilo é melhor do que o enfrentamento entre vizinhos, é uma situação sempre considerada pelo juiz ou pelo delegado de briga sem valor, de tititi humano. Então, busquem as provas, façam uma ocorrência na polícia civil mais próxima, né? De preferência com 2 testemunhas, e levem ao agente de polícia ou ao delegado o crime de risco à saúde pública. Especialmente se for em área residencial, eles não podem ter um comércio. Já aí você pode entrar no Código Sanitário da sua região, pesquisar o que é crime sanitário na sua região. Toda região tem um código sanitário. Crime de ameaça à incolumidade pública, crimes sanitários de lei local. E aí você vai buscar várias modalidades legais para, na hora de fazer a ocorrência, mencionar as leis que estão sendo afrontadas. Porque nem o agente de polícia está preparado para receber a denúncia, ele não sabe quais são as leis. Ele vai falar, tá, beleza, obrigada, pode ir, próxima senha. Vai arquivar seu processo. Então, dá para fazer com criatividade, buscando outros meios legais, sempre buscando provas e dando para o delegado uma alternativa de lar para os animais, que esse é o maior desafio. Você vai denunciar o canil clandestino, tem 80 cães. A polícia vai fazer o que com esses cães na hora que você pedir socorro? Alguém sabe responder aí na live? Ela vai ligar para o centro de zoonose e você vai pensar que você vai salvar 80 cães, vai levar 80 cães para o centro de zoonose para eles morrerem eutanasiados. Você não salvou ninguém. Você matou 80 cães no centro de zoonose. A polícia só fez a ponte. A polícia precisa que o protetor que vai denunciar dê a alternativa de lar para o número de cães que ele pretende tirar com a denúncia. Senão, infelizmente, o que se pode fazer é a denúncia, esperar que o governo local reaja, né? Tome uma providência ou não. É muito comum não acontecer nada, tá? Mas o que a pessoa pode fazer? Ela pode incomodar a Secretaria Estadual ou Municipal de área
na parte social, da parte de habitação, não pode ter comércio em área residencial, isso é uma coisa muito fácil. Código do Consumidor, artigo 66, outra alternativa para vocês anotarem, tá? Todo vendedor tem obrigação de transmitir para o comprador o histórico de garantia do produto que ele vende. Ora, a garantia de um cão de raça é a sua linhagem genética, para você ter certeza que está comprando uma raça pura, com aquelas características que você gostaria. Ele não vai te dar essa garantia, né? Então, você pode enquadrar no Código de Defesa do Consumidor como a nota fiscal que você tem que pedir na compra, que muitos também não dão. Nota fiscal, você acha que eles vão dar nota fiscal se eles são clandestinos e sonegam impostos? Não vão te dar uma nota fiscal. Daí você já vê o problema que você está comprando. Se vier um problema que você ainda queira trocar, que o animal ainda não esteja pegado, que é uma sacanagem, é uma crueldade você devolver um animal porque uma mercadoria deu defeito, aí você vai quebrar a cara lá no vendedor, porque ele vai falar assim, senhora não entendeu que isso aqui é uma vida de bandido? Que eu não vou trocar seu produto, que a senhora comprou, já pagou, que não tem nota fiscal, a senhora não tem nem como me enquadrar. Então, quando você compra um animal de raça, você está comprando um risco muito grande de uma enorme despesa ao longo da vida desse animal, que pode ir até 12, 13, 14 anos. Se você abandonar, você incorre em crime claro no Código Penal, porque embora os maus-tratos não sejam um crime claro no Código Civil e consequência nenhuma no penal, o abandono é diferente, tá? O abandono está muito bem descrito no Código Penal, tá? Com previsão de reclusão. Então, assim, alguns recursos. Hoje eu trago a novidade do Código do Consumidor, artigo 66. Lá o cara tem a obrigação de te dar o histórico. E qual seria o histórico de garantia desse animal? Um certificado de raça, um pedigree, né? E esse certificado de raça é verdadeiro? Não, ele é mentiroso. Hoje você emite um pedigree para o seu animal pelo WhatsApp. Não há fiscalização de ninhada, de raça, de sangue, de linhagem, de pureza. Isso não existe no Brasil. Não existe no Brasil nem os juízes, 3 juízes de raça que precisam estar naquela situação para aprovar que aquilo é uma raça. Tem todo um protocolo internacional que também é falho, o qual o Brasil e os vendedores de cães não seguem, nem sequer as regras do próprio Conselho de Medicina Veterinária, onde eles estão errados em tudo, né? E a sociedade pode fazer o quê para se defender? Primeiro, não comprar. Isso. Né? Não compra, quebra os caras. Não compre, propague isso, não compre. Adotar não é só um gesto de amor, gente. Adotar é uma garantia genética, é uma garantia de saúde. Você compra um animal sadio, resistente, forte, né? Especialmente os vira-latas, tem uma resistência visivelmente maior do que animais de raça que já passaram por uma sucessão de mistura de sangue que comprometem a sua resistência de saúde e traz aqueles problemas, né? No sistema nervoso central, cegueira ao longo do período, problemas de pele, toda uma situação que leva comumente esses animais ao abandono e ao ciclo do aumento de volume de animais se reproduzindo do lado de fora nas ruas, que se tornou realmente um problema que já ultrapassou todos os limites dentro dos municípios, enfim, até um problema turístico. Carol, chegou uma pergunta aqui da Ana Luísa. Ela pergunta, Carol, como está a proibição de venda de cães em lojas de pet shop? Tem loja na 211 Sul, Planeta Pet, por exemplo, que continua comercializando filhotes. O Conselho de Medicina Veterinária Federal, ele regulamenta essa situação, né? Não é permitido mais a venda de animais em pet shops. Animais em gradil, animais em vitrine, né? Vidro separando. A venda desse animal não é permitida, embora a adoção seja permitida. Esse animal que está dentro dessas lojas, a gente não recomenda nem para adoção, né? Porque o animal passa pela mesma situação de confinamento, loja. Às vezes eles trancam a loja, até que aquele animal seja adotado, ele passa esse período inteiro dentro da loja, né? A parte da noite, a parte do dia. E aí é muito complicado, você não pode misturar, é proibido misturar comércio de produtos, né? Ração, produtos de uma prateleira com animais.
Isso é uma proibição sanitária também, que o Conselho Federal de Medicina Veterinária acatou como um risco de saúde pública. Então, não pode vender. O que a pessoa pode fazer? Denunciar na delegacia da Polícia Civil, levando no Google você acha, né? A portaria que proíbe, no CFMV, Conselho Federal de Medicina Veterinária, a resolução que proíbe a venda de animais em pet shops, tá? Tá bem claro lá. Coelho também. Coelho, qualquer animal, tá? A venda de animais em pet shops é proibida porque não pode haver a venda casada, nem a venda compartilhada, nem a venda próxima de um animal com um produto, tá? Então, o problema, isso é uma afirmativa técnica do Ministério, inclusive, tá? E de nenhum outro, você não pode vender um cavalo na mesma loja que você vende a sela, no mesmo ambiente, né? Numa loja agropecuária, você não pode vender o animal e os produtos que beneficiam esse animal. Então, se você encontrar essa situação, ela é completamente irregular. Pode chamar a saúde pública do seu município, cobrar do fiscal que vá lá e aplique uma multa. Agora, sabe o que é mais importante, gente? É que as pessoas parem de reclamar e de empurrar para outra pessoa na rede social, no Facebook. Pronto, já empurrei, fiz minha parte. Porque vai passar o resto da vida a informação sendo empurrada e ninguém arregaça as mangas e vai se dedicar a procurar no Google o que pode enquadrar aquela pessoa. Vai procurar o Código Sanitário do seu município, ali tem alguma coisa para você que vai beneficiar os animais. Vai procurar a legislação de habitação do seu município que proíbe a venda de alguma coisa em área residencial. Depois que você encontrar as leis municipais e estaduais, que as federais a gente não está trabalhando para resolver, vai dar entrada na polícia, acompanha com o delegado, não abandona a ocorrência não anda sozinha, ela é arquivada. Você tem que cuidar de uma ocorrência, de um animal, como quem cuida de um filho até o fim, como quem cuida de um projeto de lei. A gente propõe um projeto de lei lá na Câmara, a gente acompanha o andamento desse projeto de lei até o fim da tramitação. A gente se preocupa com que relator vai cair na próxima comissão. Já procura a lista da comissão, vê quem são os parlamentares, já fala com o presidente da comissão para poder distribuir aquele projeto para aquele parlamentar que é mais amigo dos animais, para ele produzir um relatório positivo. A gente está sempre na frente. E a sociedade precisa se adiantar. Anota aí, Código de Defesa do Consumidor, artigo 66. Crime de ameaça à incolumidade pública no Código Penal. São vários artigos que enquadram a sua queixa, né? E depois que você encontrar outras leis periféricas que te ajudem, especialmente as leis municipais, estaduais da sua região, você acompanha aquilo, você se especializa naquilo. Você vai cobrar do prefeito, do fiscal daquela secretaria que vai lá multar o cara. E você vai procurar na sua lei municipal se tem previsão de multa. E você vai apresentar para o secretário, olha, você não está cumprindo aqui, tem uma multa para aquela situação ali. Eu já fiz uma ocorrência, está aqui a ocorrência, as fotos estão aqui, eu já provei que essa situação está acontecendo daquela venda de animal em pet shop, daquela situação qualquer que seja. O senhor que é secretário tem a obrigação de enviar o fiscal, porque se não enviar o fiscal, eu vou fazer um pedido de informação sobre o que você está fazendo com o recurso que deveria ser usado para fiscalizar. Gente, capacitem-se. Porque se você for esperar fazer uma denúncia na delegacia, esperar que lá seja a Suíça, o agente não sabe o que fazer. Quem tem que saber o que fazer é você. E tem que ensinar para o gestor, para o administrador, para o policial o que ele tem que fazer. Você tem que pegar pela mão, pelo colo. Porque o Brasil é isso. Você tem que pegar, você mesmo tem que aprender a fazer. Você mesmo aprende a advogar, vai lá, busca um curso e forma. Ou pelo menos empurra, faz o que tem que fazer, alguém assina como advogado. E você tem que criar a situação, tá? Não existe nada automático na administração pública. Você faz lá uma denúncia, não vai dar em nada, não vai acontecer nada se você não se dedicar. E, principalmente, oficiar, pegar os recibos de entrega do balcão, o carimbo de quem você reclamou, que horas, e juntar documento. Se a situação chegar num ponto onde você tem várias provas documentais na polícia, na secretaria local, com o fiscal do município,
Nada deu certo, você monta um processozinho e leva para o Ministério Público. E fala, Ministério Público, agora é com você, Ministério Público da sua cidade. Se o Ministério Público não agir, você vai lá no corregedor. Você não vai parar, tá? Uhum. É uma via crucis para você enquadrar alguém que maltrata um animal. Mas você vai aprendendo a fazer. Rede social é bom, é ótimo. Você marca a hashtag, faz uma campanha massiva, legal. Você reclama, você mostra a sua indignação, as pessoas compartilham, escrevem. É uma forma da gente extravasar essa coisa ruim que fica na gente, essa indignação. Mas a rede social não é número oficial. Tá? A gente está concentrando toda a reclamação da causa animal no Facebook e no Instagram, e as delegacias estão com um número subnotificado, um número aparentemente muito menor de ocorrências que não se tornarão providências como política pública, porque o prefeito vai falar, não, esse número é ridículo. Só teve 6 casos de maus-trato no município? Não, foram só 6 casos registrados, naturalmente. Mas se ninguém registrar, ele não vira um número interessante para se tornar uma reunião do prefeito para resolver aquilo. Então, gente, sempre registrem ocorrência, sabe? Dá para fazer online? Dá. Faça. Mas se for um caso mais forte, vai no balcão da polícia, fala com o delegado, espera a sua vez, leva algumas leizinhas diferentes para ver se ele entende que ele precisa agir, se precisa virar inquérito, né? Uma ocorrência vira inquérito, e aí do inquérito o Ministério Público assume e toma as providências. Mas segura a onda junto com o delegado, na parceria com ele, para aquilo virar um inquérito. O que você precisa dar para o delegado? Segurança legal. Levar as leis municipais. Procura lá, cara. Vai atrás das leis do seu município, as leis do seu estado, especialmente o Código Sanitário. Ali tem quase tudo o que você precisa. E vai em frente. É essa a batalha da proteção animal. É fazer com que os casos o número enorme de animais maltratados por pessoas se tornem um número de providências de política pública dos gestores públicos. Mas é preciso oficiar tudo, gente. A rede social não resolve tudo. Outra pergunta, Carol. Da Pri, na verdade, foi uma consideração que ela fez, que é a questão de Florianópolis, o PLC 1804 desse ano, que permite que pessoas físicas se regulamentem para criarem cães e gatos de raça. Aí eles estão fazendo uma campanha lá para esse projeto não ser aprovado. Perfeito. Quando a gente tem aberrações no município, é ótimo, porque é melhor do que uma aberração nacional, né? A batalha ela é mais possível da gente vencer, né? A hashtag, entrar na rede do vereador ou do deputado desastrado Do e prefeito. liquidar o cara, né? Fazer o desgaste em rede social do mau gestor, do mau legislador, daquele que inventa projetos da onda do momento que são inconstitucionais, que muito comum isso, um parlamentar do município, um vereador ou um prefeito aprovarem leis ou decretarem projetos que supostamente atendem os animais para poder entrar na onda da simpatia com os animais, e no fundo ele está promovendo um mal, porque ele está mal assessorado ou dispensa orientações da causa dos animais, da agenda dos animais. Ele acha que ele sozinho foi genial e está propondo aquilo que, na verdade, pode ser até um desastre e um efeito rebote contrário muito negativo. É muito bom que os gestores ouçam as pessoas que estão na ponta da proteção animal, que já têm a mão na massa do lado de fora, para entender o que funciona, o que não funciona. Para de inventar a roda, prefeito. Já existe o ciclo que você precisa cumprir, com o orçamento federal que vem para você, do piso fixo em vigilância em saúde, que é um dinheiro de emergência para as zoonoses, sem contar a emergência ao Covid, que é outro aporte de recursos que está entrando para os municípios. E eu quero saber, e todos nós queremos saber, prefeito, aonde você está usando o fundo municipal mensal, que vai de 12 a 14 milhões por mês por município, para controle de zoonoses, que no caso seria para castrar animais, tocar o castramóvel e promover as castrações, os mutirões em massa por conta do Covid. Aonde você está botando esse dinheiro, prefeito?
Essa é a pergunta que não quer calar. Então, a dica que eu dou hoje, nesse sentido, é que qualquer cidadão faça uma coisa chamada pedido de informação. Digita lá, pedido de informação. Eu, Carolina Mourão, CPF tal, RG tal, residência tal lugar, né? Solicito ou requeiro a Vossa Excelência, prefeito tal, né? Que detalhe para onde estão indo os recursos do piso fixo de vigilância em saúde, PFVS. É uma portaria que ela é atualizada todos os anos, os valores não são pequenos e dá perfeitamente para o prefeito realizar, né? A gente sabe, prefeito, que o lençol é curto, que o dinheiro que o município recebe é menor do que as despesas que ele tem. Mas essa obrigação de gastar esse dinheiro com zoonoses, ela é uma obrigação do prefeito, ele não pode escolher, não é um ato discricionário, tá? Verba federal não quando ele recebe o prefeito, ele não pode escolher o que fazer com esse dinheiro. Eu vou reformar um hospital, vou fazer política com isso aqui. Não pode. Tem que aplicar lá aonde está descrito na portaria, zoonoses, controle de zoonoses. Que só existe um controle de zoonoses, castração. Não existe outro controle de zoonoses, tá? Então é isso, gente. Façam pedidos de informações, porque um pedido de informação pode virar um TAC, que é um processo administrativo, pode virar um PAD, que é um processo administrativo que pode enrolar, inclusive, a vida pessoal desse prefeito, desse secretário, desse gestor, né? E ele fica prestando contas pro resto da vida para o Ministério Público, pode ter até a aposentadoria dele cassada e não pode mais ser eleito como figura pública. Então, tudo começa com um pedido de informação. Está te incomodando uma situação? Vai buscar a portaria que traz recursos para esse município para resolver aquilo e eles não fazem. Pedido de informação, bota lá a lei de acesso à informação, que é o seu direito, qualquer um pode fazer o pedido de informação e o prefeito tem que responder em 20 dias. Se faça perguntas de modo que ele não tenha como escapar. Pedido detalhado dos gastos mensais, para onde estão indo esses recursos, quanto é o valor mensal do piso fixo em vigilância em saúde que seu município tem. Vocês podem procurar depois da live, vocês mesmos, piso fixo de vigilância em saúde. Bota lá no Google e bota o nome do seu município. Clica lá que você vai ver quanto o seu município recebe por mês para castrar animais e não usa o dinheiro para isso. E aí você pode encalacrar o seu prefeito fazendo pedido de informações e forçando com que ele responda oficialmente o que é que ele está fazendo com esse dinheiro. A ideia é forçar com que ele responda oficialmente. Que com uma resposta oficial dessa, você entra com um processo administrativo contra ele. Aí ele está lascado. Perfeito. Carol, Valéria está pedindo para falar sobre o que foi feito no DF com um projeto que foi aprovado e derrubado pela sociedade. Então, em Brasília, foi o que eu contei. Os criadores, primeiro, não permitiam que a gente filmasse a venda deles em área pública. Né? Não, isso aqui é nosso, dá licença, tira essa câmera aqui, não pode filmar. Aí a gente conseguiu, na justiça, que fosse proibida a venda de cães em área pública no DF. A Vara de Meio Ambiente nos deu uma vitória. Depois o juiz concedeu a multa de até R$100.000 para flagrantes, né? E com a ajuda de um policial, uma autoridade da justiça que fosse junto te acompanhar para fazer o flagrante. Hoje, o juiz já evoluiu nessa situação em Brasília. Hoje você não precisa buscar uma autoridade pública para proceder à denúncia e aplicar os 100 mil de multa no vendedor clandestino. Né? Basta você produzir a prova, filmar, você mesmo vai na delegacia, pede para a autoridade policial ir imediatamente ao local, segundo a determinação judicial que a autoridade local tem que cumprir, é uma determinação da justiça, tá acima até dos procedimentos do executivo local, que é a polícia e tudo mais, e o policial ele não pode deixar de ir, porque aí também ele incorre em resistência a uma determinação judicial. Então, em Brasília, nós botamos criadores para correr do ponto de vista legal. Né? E procuraram depois o legislativo para transformar, então, numa lei distrital que a venda fosse autorizada.
e a gente conseguiu com que o projeto fosse vetado pela caneta do governador depois que ele tramitou na Câmara. Então, em Brasília, eles estão sem saída. É um chororô, é um xingamento. Eu vou te matar, eu vou botar você vai ficar de olho roxo. Tá tudo chorando. Eu falo, vai comprar um carrinho de churros, vai comprar uma frota de carrinho de pipoca que você ganha mais, meu amigo. Ser gigolô de animal para ganhar dinheiro com cruza, fêmea e macho, não é profissão. Tá? Gigolô de cadela não é profissão. Não é profissão e nem é economia auxiliar à sua profissão. Nem pode ser o complemento de receita da sua casa. Não é digno. Você que é esposa, seu marido faz isso, manda parar, né? Se você é o marido, sua esposa acha bonitinho, manda parar. Daqui a pouco a polícia está na sua porta. Carol, pode ser feito o registro, a prova documental, utilizando drones para filmar e fotografar? Pode. O espaço aéreo é de todos até onde a ANAC determina. Então, existe uma atmosfera de espaço aéreo que permite a toda a sociedade fazer registro. Tá? O drone é uma ótima solução, que você produz a prova, faz a fotografia, mostra a situação geral, recolhe o drone e você não invadiu casa, você não corre risco da invasão domiciliar, nem o risco de ter que discutir na justiça se essa invasão vale ou não vale, porque é um salvamento de uma vida. Existe a legislação que permite que você entre, a outra que diz que não, né? Existe uma insegurança jurídica em entrar na casa para produzir a prova. Então, você pode produzir a prova por cima de um muro, por um drone, com um pau de selfie, tem todo tipo de... sobe numa árvore, filma das janelas da sacada do outro prédio, pede lá para o pessoal do prédio deixar você subir para fotografar ali o quintal de alguém. O importante é registrar para levar para a polícia a situação. Mas, especialmente, leve para o secretário de saúde a situação e diga a ele que em área residencial a prefeitura não permite. Na verdade, a prefeitura não pode permitir em lugar nenhum, porque é uma situação clandestina, de sonegação fiscal, de prejuízo à própria prefeitura. Tá? E a regulamentação a gente não apoia. O desdobramento do debate na Câmara Federal já está acontecendo, já aconteceram muitas audiências públicas, eu participei de todas, né? E o Conselho Federal de Medicina Veterinária não tem mais argumento contra nós, né? Eles não fiscalizam quem deveria fiscalizar, né? Eles não apoiam os mutirões de castração, no final das contas eles estão em cima, mais atrapalhando do que ajudando. Então, para mim, quem atrapalha não tem nem direito de fala. Uma vez eu falei isso na mesa da Câmara Federal para presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Para quem atrapalha não tem nem direito de fala, corta o microfone. Porque o que o Conselho faz é um ato omissivo, lesivo à saúde pública, quando não apoia e atrapalha mutirões nos estados, quando o Conselho Federal não se interfere nesse boicote aos mutirões que acontecem nas estaduais, se faz de bobo e ainda não colabora com uma situação quando poderia estar colaborando. Então, para os conselhos de medicina veterinária, eu digo, vocês não existem. Vocês têm que ser atropelados enquanto resistirem aos mutirões de castração, seja por iniciativa da sociedade organizada ou por iniciativa de prefeituras. Enquanto vocês não mudarem a sua postura em relação ao interesse coletivo de saúde pública, porque isso não é uma reserva de mercado, a castração, de clínicas particulares que vocês são donos aí nos conselhos de medicina, os proprietários de clínicas particulares acham que isso é um problema deles, de concorrência, vão concorrer com a minha clínica, os mutirões vão tirar dinheiro da minha clínica, porque eu estou cobrando 1000% a mais e vai aparecer um mutirão que vai quebrar a minha clínica. Ó, vocês que têm clínicas e pertencem aos conselhos, nós não estamos nem aí para vocês, tá? Nós vamos passar por cima com trator e com tudo. Ou vocês vão aderir aos mutirões, ou vocês vão ser atropelados com as nossas liminares, autorizando. Como já estão sendo atropelados em todos os estados, passando vergonha, porque ainda não mudaram a postura. Eu não respeito
a postura dos Conselhos de Medicina Veterinária e do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que não nega nem diz que sim nem que não, e que deixa rolar lá embaixo o boicote à sociedade civil, que tenta controlar e até mesmo um sonho distante, o sonho de uma noite de verão, que é redução populacional no Brasil. E os criadores estão do outro lado do problema, multiplicando na fabriqueta o problema sanitário, enquanto a gente está ali, igual bobo, tentando reduzir a população. E eu acho que tem parte aritmética, e eles produzindo em progressão geométrica. E eles produzem, Carol, porque tem quem compre desse lado. Nós somos responsáveis por isso, né? Eu vi, inclusive, no artigo que você publicou no site da Confederação, que hoje existem 4 cães por criança em casa, né? As pessoas estão cada vez adquirindo mais animais. Sim. E essas aquisições fazem com que os canis, regulamentados ou não, continuem reproduzindo esses animais, né? E as pessoas têm que ter essa consciência que não é para comprar, não se deve comprar animal. Primeiro, porque está dando preço, a gente está tratando como mercadoria aquele animal. O segundo, que essas raças mais fofinhas, que é o Pug, né? Da cabecinha achatadinha, tem vários problemas de saúde por causa da manipulação genética que você falou. Características que as pessoas consideram uma riqueza de raça são defeitos genéticos hereditários, nanismo. Um mini cachorro, ele nada mais é do que um anão. Uhum. Né? Você tem problema, o Pug, ele não respira direito. Né? O Pug, ele tem um problema na caixa craniana dele, um achatamento de crânio que não permite com que ele respire. Né? É um fetiche você desejar, acima de qualquer vontade ou do direito do animal, que você desejar ter um animal da moda. Isso traz consequências para a sociedade. Então, por mais que você não tenha má fé, que você não soubesse disso antes, não compra, não. Não compra. Você adota. Você que está aí na campanha Animal Não É Coisa, junto com todo mundo nas hashtags, indignado com a carga viva, indignado com o envio de jumentos, com a carnificina com os jumentos. Você que está indignado da proteção animal, dá uma olhadinha no seu quintal. Você comprou? Às vezes a gente compra. Sem saber. Porque o discurso não bate com o que você está defendendo. Porque, no final das contas, tudo é uma coisa só. Então, os animais de raça no Brasil são animais de risco genético muito grande, são doenças caras, sem tratamento ou com tratamento caríssimo. Muitas doenças dessas você vai administrar no animal, mas não vai acabar com ela. Né? Velhice precoce, artrites, artroses, cânceres, modificações do crânio, pele, muita doença de pele, que o animal fica irreconhecível, sofre muito, e que as pessoas não têm paciência. Às vezes você tem que ter uma paciência enorme para cuidar daquele problema do animal que ele vai ter pro resto da vida. Uhum. Quem nunca ouviu falar, ou nunca viu de perto um animal de raça com problema de saúde? Problema grave de saúde, problema genético. Então, é uma bomba, é uma fábrica, é uma indústria da bomba genética e do engano ao consumidor comprador. Porque, infelizmente, quem compra um cãozinho é um consumidor de cães. Ele não é um amante do animalzinho, como ele pensa que é. Porque, às vezes, a gente pensa que a gente é uma coisa, mas a gente é outra. A gente tem boa vontade, mas a gente age de outra forma. Então, gente, nunca parem a campanha da hashtag Não Compre. Cada dia mais claro a situação do comércio de animais, do problema que isso causa para todos nós. Né? Os animais de raça que são usados para diversas atividades no Brasil e no mundo, né? Os cães de corrida, os galgos, né? Que são obrigados a fazer treinamentos horríveis e exaustivos, a acelerar numa esteira, que se ele parar, igual a gente, instintivamente ele sabe que se ele parar, ele cai, tropeça, machuca e é engolido pela máquina. Então ele corre de desespero e se cansa, e o cara não para a máquina, forçando mais ainda o animal para ele ser o mais veloz. Aí no final ele perde a corrida, ele é descartado, abandonado numa cisterna.
né? Como fazem com os galgos, jogam os galgos em buracos e lá eles morrem de fome, quebrados num buraco, né? E aí você tem as rinhas, você tem o animal de cão de guarda, tudo isso é irregular no Brasil, né? As próprias corridas de animais são irregulares porque a criação desses animais é irregular, né? A atividade é irregular de modo geral. Então não há diferença, por exemplo, entre numa rinha, numa criação de um cachorro para corrida ou numa criação de um cachorro para guarda. Todos eles são treinados em lugares obscuros, um treinamento muito cruel, muito negativo, muito soturno, né? Muito malvado, para ele dar um suposto resultado no que se quer que ele faça. Então, eu não vejo diferença, né? Ah, mas a rinha o animal fica todo ferido, na guarda ali talvez não, muitas vezes fica. Na corrida é bem diferente, essa menina está misturando tudo, não estou misturando nada, né? O tratamento a esse animal como objeto, que precisa dar um retorno financeiro para quem comprou, e a cobrança que ele sofre para dar esse retorno é muito cruel, né? Seja na rinha, seja na corrida, seja na guarda, seja até para treinamento. Eu tô cansada de ver treinador de cachorro fazendo maldade com o cachorro para treinar o cachorro, para ele aprender alguns truques para as dondocas da Zona Sul, né? Outro dia eu estava passando de carro e vi lá um animal amarrado numa árvore, bem quase abandonado, e o dono com os outros cães lá longe desse animal, o animalzinho chorando, triste, achando que ia ser abandonado, e eles punindo o animal porque não aprendeu a dar a patinha do modo que eles queriam. Então, é um treinamento punitivo. Não é um treinamento não é uma doma amorosa, né? Acontece com os cavalos também, até hoje, né? São poucos os que fazem uma doma amorosa, que eu também não concordo nem que monte cavalo, deixa o cavalo ser cavalo, vai fazer suas coisas. Então, assim, mas todas as domas ainda são muito primitivas, seja com cachorro, com cavalo, com outros animais que você quer que faça graça, o elefante que tem que fazer uma coisa que ele não sabe fazer, o coelho tem que aprender. Eles são obrigados e são punidos até aprenderem. Então, não tem diferença entre uma rinha, entre um cão de corrida, um promotor de rinha, um vendedor de cão de fundo de quintal, embora ele faça questão de se sentir melhor do que aquele outro bandido. Não, o meu é só uma fêmeazinha que eu estou vendendo aqui. Você está vendendo sem castrar, aquele animal vai virar 80 mil animais em 10 anos, é tudo responsabilidade sua, fora as zoonoses que você nem sabe se está passando para frente. Sim. Então, gente, não compre. Adote segurança genética, adote segurança em saúde, adote um animal. Não compre uma bomba, não compre um problema, porque problema a gente não quer nem de graça. Perfeito, Carol. Mensagem muito bem dada. Eu acho que ficou... O pessoal está parabenizando aqui. Parabéns, Carol, perita, pela excelente live. Animal não é coisa. Estamos juntos pelo bem-estar social dos animais. Legal, o pessoal tá ativo aí, tô dando uma olhadinha. Tá bem ativo. A gente tem um minutinho, Carol, se quiser dar uma mensagem final para o pessoal sair dessa live pensando no que deve fazer e do que não deve fazer, pode ficar à vontade, a gente se despede. Sempre reforço que você, cidadão indignado, busque as leis que cercam o seu município e o seu estado, especialmente as leis sanitárias, porque ali você vai para a delegacia e fala, olha, pela lei de maus tratos, a gente sabe que não vai, mas você tem a obrigação de acolher a denúncia segundo o Código Sanitário do município. Está errado. Isso vai virar um inquérito, eu vou acompanhar. Delegado, eu vou acompanhar. Acompanha o que você está denunciando. Vai atrás para fazer aquilo caminhar. E não compre. E se você está sabendo de alguém que vai comprar, fala para ele. Você está comprando uma bomba genética. Não existe criação de animais regulada no Brasil, nem fiscalização de raças. E o certificado que você ganhou de pedigree é falso. Vai cair. Eu entrei com um processo para caçar os pedigrees do